Para fechar de Corinthians, eu quero colocar na tela o PVC, que vai falar sobre um ambiente, a chance de saída do Carille do Santos, influenciando no trabalho do Antônio Oliveira no Corinthians. Roda aí o PVC. Presta atenção a Santos e Goiás. A pressão em cima do Fábio Carille é muito grande na cidade de Santos e é muito grande no Santos. De um modo que quando chegou de volta a Santos no último sábado, a delegação do Santos não tinha certeza absoluta de que o Carille chegaria até o jogo contra o Goiás. Mas chega ao jogo contra o Goiás nessa quarta-feira pressionado e sabendo que uma quinta derrota seguida pode provocar mudanças, pode fazer com que o Marcelo Teixeira pense na saída. Enquanto isso, no Corinthians se entende que Antônio Oliveira não é o técnico perfeito nesse momento, mas que não é hora de trocar mais uma vez. Atenção para a tabela do Corinthians. O Corinthians enfrenta o Internacional nessa quarta-feira fora de casa, em Florianópolis, o Atlético Paranaense no fim de semana em Curitiba, o Cuiabá na Neoquímica Arena e o Palmeiras como visitante. A tabela é muito difícil. E o que tem a ver o Carille com o Antônio Oliveira? É cada vez mais forte o comentário de que a diretoria do Corinthians pensa no Fábio Carille em caso de mudança de Antônio Oliveira. Não dá para dizer nem que o Carille vai sair do Santos, nem que o Antônio Oliveira vai sair do Corinthians. Mas a dependência dos resultados já é muito clara. Não devia ser assim, mas é. Então presta atenção nessa quarta-feira. Santos e Goiás está intercalado com o Internacional e Corinthians. É o ambiente do futebol, a dança das cadeiras dos técnicos. Reta final do programa, ainda dá tempo de você deixar o teu like. Ele é fundamental para nós, por favor. Te inscreve no canal do All Sport, ativa o sininho de notificações. Fala, Hernan. Pedir a palavra aqui. De fato, existe esse ambiente de pressão em cima do Antônio Oliveira, mas é um movimento muito mais de fora para dentro. Não é um movimento de dentro do CT já que incomoda ou que estão querendo trocar, aquela coisa toda. O Antônio Oliveira se sente, claro, no dever de melhorar o time, está buscando isso, conta com os reforços que Augusto Melo prometeu para a comissão técnica, e o Augusto Melo prometeu reforços de peso, nomes importantes para essa janela. Já está trazendo o Santos, o Eric Pulga, que é jogador de beirada de campo, é uma joia do futebol brasileiro, está no Ceará, já tem conversas muito boas em andamento, já estão discutindo valores, inclusive Ceará e Corinthians discutem valores, né? O Ceará queria 4 milhões de dólares, o Corinthians topa pagar 3 milhões de dólares e deixar um percentual para o Ceará, e essa conversa avançou dos dois presidentes, está acontecendo, e o Eric Pulga deve chegar ao Corinthians, fora outros reforços. O Corinthians também está olhando o mercado internacional, mercado sul-americano, aquela coisa toda, e tudo isso em conjunto com o Antônio Oliveira. Então, assim, o movimento de Antônio Oliveira fora e o papo do Carille é muito de fora para dentro, não de dentro para fora, o que tranquiliza Antônio Oliveira, que tem um bom relacionamento com os jogadores. Sabe que quando o programa é rápido, ele passa assim, ó, estala o dedo, né? A gente já tem poucos minutos para acabar o programa. Parece que começou agora. Parece que agora a gente estava nos bastidores dando bom dia pro André Hernandes, conversando sobre o programa. Mas já estamos nos últimos minutos e a gente não pode deixar de falar de uma notícia importantíssima para o torcedor do São Paulo. Atenção, torcedor do São Paulo. Tem informação sobre Alex Sandro, lateral esquerdo, com passagem pela seleção brasileira, que estava na Juventus da Itália, que está aí nessa situação de voltar ao futebol brasileiro. O que tu pode nos contar? Porque é importante, é um jogador de peso, é um jogador, assim, relevante demais, o Alexandro, que uma possibilidade de jogar no São Paulo, André. O Alexandro é um jogador que está ainda indefinida a situação dele se volta ao Brasil. O que o Alexandro deixou bem claro, e o São Paulo trabalha com essa informação, é que se ele decidir ficar no Brasil, se ele decidir mesmo voltar ao futebol brasileiro, ele vai dar prioridade ao São Paulo, porque o São Paulo vem conversando com ele já há um tempo, já aconteceu mais de uma conversa, uma sondagem lá atrás e agora uma conversa. Então a prioridade do Alexandro, se decidir ficar no Brasil,
vai ser de conversar com o São Paulo. E aí o São Paulo já tem mais ou menos desenhado um modelo de proposta para ele. Repito, não fez essa proposta ainda, mas o São Paulo já tem desenhado um modelo de proposta e sabe que ele dá prioridade à conversa e abrir negociações com o São Paulo, decidindo ficar no Brasil. Então é ele tomar essa decisão e ele já está em conversa com o seu staff, com seus empresários, familiares, sobre essa questão de uma possível volta ao Brasil, e aí abriria conversas com o São Paulo. Então o São Paulo está com a antena ligada, está esperto, já tem um modelo pronto ali para apresentar ao Alexandre. E é claro que o Thiago Mendes, paralelamente, está caminhando bem. O São Paulo agora depende de uma resposta do Al Rayyan, do Catar, que ainda tem 8 meses de contrato com ele. O Al Rayyan liberando a proposta do São Paulo, o São Paulo fecha com o Thiago Mendes. E eu ouvi de uma pessoa muito importante do São Paulo a seguinte ideia, a seguinte frase: se o São Paulo conseguir contratar o Thiago Mendes e conseguir contratar o Alexandre, é time para empolgar para as competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então o São Paulo está de olho, está muito otimista que se conseguir esses 2 reforços, vai ser para mudar o time de patamar. Sabe, Hernan, que uma vez perguntado numa coletiva, o Eduardo Cudê, técnico do Inter, sobre o Alexandre, que também esteve no ambiente do Inter, né? Afinal, esses jogadores, quando pinta a chance de voltar ao Brasil, todo clube grande acaba tratando sobre eles. E ele brincou dizendo que, para contratar o Alexandre, o Inter teria que vender o Beira-Rio, porque é um jogador muito caro que o Inter não conseguiria pagar. O São Paulo está com bala na agulha, como a gente costuma dizer, para fazer uma proposta que o Alexandre tenda a aceitar? O São Paulo tem possibilidades e o modelo de negócio do São Paulo tem sido muito assim: contrata o jogador e no primeiro ano de contrato paga pouco, né? No caso, o Alexandre viria livre, né? Então a luva seria diluída, e aí eu estou citando das outras negociações. O São Paulo tem feito esse modelo: paga pouco no primeiro ano para dar uma desafogada e começa a pagar o restante no ano seguinte, sempre contratos de 3 anos, por exemplo, começa a pagar a partir do segundo, um montante maior. Foi assim com o Rames Rodrigues, né? A vinda do Rames Rodrigues, num primeiro momento, no primeiro ano de contrato, pagando só o salário, a luva ficou ali diluída. Lucas Moura, a mesma coisa. Então, o São Paulo, que na palavra do Júlio Casares promete diminuir bem ou quitar praticamente a dívida do clube em 5 anos, está se preparando e está trabalhando, né, o departamento financeiro do São Paulo para quitar essas dívidas e ter ali aportes, recursos e tal. O São Paulo fechou um patrocínio agora de camisa importante. Então, assim, o São Paulo está se mexendo. Tem o dinheiro para fazer esse aporte? Não, mas vai fazer uma proposta dentro daquilo que é a realidade do São Paulo. E o São Paulo tem conseguido êxito com o Lucas, com o Rames. E tem um detalhe importante: essa Copa América vai abrir janela para o Rames sair e desafoga e muito a folha salarial, né? Isso seria importante também para a vida desses grandes jogadores. Deixa eu te perguntar bem rapidinho, porque o Jefferson aqui no chat da live perguntou o seguinte: o Thiago Mendes está perto? É perto, assim, bem resumidamente, porque a gente já está estourado já. Está perto. Respondendo objetivamente, está perto. Está perto. O Thiago Mendes e São Paulo tem algo alinhado. O que falta é o Al Rayyan liberar. Então dá para dizer que está perto, porque o empresário do Thiago Mendes tem muito trânsito no Catar. E aí ele conseguiria essa liberação, esse aceite da proposta. Qual